É 00:30. Você já devia estar dormindo há 1 hora. Seu corpo está cansado. Seus olhos ardem. Amanhã você vai se arrepender. E mesmo assim, você continua rolando a tela. Mais um vídeo. Mais uma mensagem. Mais 5 minutos. Você nem está se divertindo tanto assim. Mas alguma coisa em você se recusa a soltar o celular e apagar a luz. Na manhã seguinte, exausto, você promete: hoje eu durmo cedo. E na mesma noite, você faz de novo. Você acha que é falta de disciplina, ou vício em tela, ou preguiça de cuidar de si mesmo. Mas isso tem um nome, e não é nenhuma dessas coisas. Chama-se procrastinação de vingança do sono. O termo original é mais antigo que parece. Em 2014, a pesquisadora Flor Croes e sua equipe, na Holanda, descreveram um comportamento que chamaram de procrastinação na hora de dormir, adiar a hora de ir para a cama sem nenhum motivo externo, mesmo sabendo que isso vai trazer consequência ruim. Repara na diferença importante: isso não é insônia. Insônia é quando você quer dormir e não consegue. Aqui é o oposto. Você consegue. Só não quer, mesmo sabendo que devia. A palavra vingança foi adicionada depois, quando o termo viralizou descrevendo trabalhadores com jornadas exaustivas, que só tinham a madrugada como tempo livre. E a pesquisa de Croes encontrou algo curioso: pessoas com mais dificuldade de autorregulação, não de sono, de autorregulação em geral, procrastinavam mais na hora de dormir, mesmo relatando que valorizavam uma boa noite de sono tanto quanto qualquer outra pessoa. Ou seja, não é que essas pessoas dessem menos importância para o sono. É que alguma outra força, mais forte naquele momento específico da noite, vencia a importância que elas davam ao sono. E é aqui que a explicação fica interessante. Pense em como é o seu dia, num dia comum de semana. Você acorda com alarme, não por vontade própria. O horário de sair de casa não é seu, é ditado pelo trabalho ou pela escola. As reuniões estão na agenda de outra pessoa. As mensagens pedem resposta na hora que chegam, não na hora que você quer responder. Até o horário do almoço, muitas vezes, é definido por alguém. Do momento em que você acorda até o momento em que suas obrigações formais terminam, praticamente nenhuma hora do seu dia foi escolhida por você. Pensa numa cena bem específica: são 8 da noite, você finalmente sentou no sofá depois de resolver janta, mensagens de trabalho que chegaram tarde, e um pedido de última hora que não era seu, mas caiu na sua mão mesmo assim. Nesse momento, tecnicamente, seu expediente acabou horas atrás. Mas seu tempo, na prática, ainda não voltou a ser seu, porque a última hora inteira foi gasta apagando incêndio de outra pessoa. Isso não parece grave, ora. Mas o efeito se acumula. Existe uma teoria da psicologia, de 1966, criada pelo psicólogo Jack Brain, chamada teoria da reatância psicológica. A ideia central é simples: quando uma pessoa sente sua liberdade de escolha ameaçada ou restringida, ela reage tentando reafirmar controle, mesmo que essa reafirmação não faça sentido nenhum, mesmo que ela prejudique a própria pessoa. Repara que reatância não é sobre o que é bom ou ruim para você. É sobre a sensação de ainda ter escolha. Brain testou isso em situações simples. Quando você diz a alguém que ele não pode escolher uma opção, o valor daquela opção, aos olhos da pessoa, sobe, mesmo que a opção não fosse tão desejada antes da restrição aparecer. Restringir a escolha torna a escolha mais atraente, não menos. E hoje esse mecanismo tem menos espaço para respirar do que tinha há 20 anos. Antes, quando o expediente formal acabava, ele realmente acabava. Hoje, o e-mail do trabalho, a mensagem do grupo da escola, a notificação que é rápido, só isso continuam invadindo o que deveria ser o seu tempo livre, bem depois do horário oficial. Agora junta as duas peças. Seu dia inteiro foi ocupado por horários de outras pessoas. Chega a noite. As obrigações formais terminam. E, pela primeira vez em 15, 16 horas, o tempo finalmente parece seu. Só que tem um problema: dormir também é uma obrigação. Talvez a mais importante de todas. Mas ainda assim, uma obrigação, do corpo, do médico, do senso comum,
de você mesmo amanhã de manhã. Então dormir cedo, mesmo sendo a decisão certa, é sentido pelo seu cérebro como mais uma coisa que tem que fazer, entregando de volta o pouco controle que você acabou de recuperar. E é exatamente aí que a reatância entra em ação. Ficar acordado não é sobre gostar da tela. É sobre se recusar a devolver a única escolha livre do seu dia. Isso explica um detalhe que confunde muita gente. Por que você fica acordado rolando o feed mesmo sem estar se divertindo de verdade? Você não está ali pelo prazer do conteúdo. Você está ali pela sensação de que ainda é você quem decide quando essa hora acaba. Trocar de vídeo, ler mais uma mensagem, adiar o sono por mais 5 minutos, cada um desses gestos pequenos, na prática, uma reafirmação de autonomia. Não parece isso na hora. Mas é isso que o cérebro está fazendo. E aqui está a virada que muda como você deveria lidar com isso. Se o problema real não é o sono, tentar consertar isso só com regras sobre a hora de dormir tende a piorar as coisas. Guarde o celular às 21 horas. Desligue as telas 1 hora antes de dormir. Durma mais cedo. Ponto final. Cada uma dessas regras, por mais corretas que pareçam no papel, ataca exatamente a única coisa que sobrou de controle no seu dia. E o que a teoria da reatância prevê é que, quanto mais você tenta se forçar a obedecer o horário de dormir, mais forte fica o impulso de resistir. Você não vence essa batalha apertando o controle na hora de dormir. Você vence devolvendo autonomia mais cedo no dia, antes da reatância se acumular até a meia-noite. Isso significa proteger, de propósito, um pedaço pequeno do seu dia que seja genuinamente seu, sem produtividade nenhuma anexada, sem culpa, mais cedo, não à meia-noite, decidido por cansaço e ressentimento acumulado. Pode ser 20 minutos depois do jantar. Pode ser 10 minutos entre uma tarefa e outra. O tamanho importa menos do que uma condição, precisa ser um tempo que você escolheu, não um tempo que sobrou. Quando essa válvula de escape existe mais cedo, a pressão que se acumula ao longo do dia tem por onde sair antes da meia-noite. E a meia-noite deixa de ser a única saída disponível. Uma forma prática de aplicar isso: se o seu dia é dominado por pedidos e notificações de outras pessoas, experimenta reservar, de propósito, uma janela pequena onde você desliga notificações e escolhe deliberadamente o que fazer com aquele tempo, nem que seja só 15 minutos depois do almoço. O objetivo não é produtividade. É só sentir, conscientemente, eu decidi isso, ninguém decidiu por mim. Parece pequeno demais para competir com a atração da meia-noite. Mas o que a reatância ensina é que o problema nunca foi o tamanho do tempo livre, foi a ausência completa dele até a hora em que você já está exausto demais para aproveitar. Repara na próxima vez que perceber que já é tarde e você continua acordado, olhando a tela, sabendo que devia dormir. Antes de se culpar por falta de força de vontade, pergunta: em algum momento de hoje, alguma hora foi genuinamente escolhida por mim? Ou cada minuto, do despertador até agora, pertenceu a outra pessoa? Se a resposta for que nenhuma hora foi sua, faz sentido que o corpo se agarre com força a essa última. Isso não significa que dormir tarde é a decisão certa. Significa que a decisão de dormir cedo vai ficar mais fácil no dia em que você já tiver recebido, mais cedo, o pedaço de tempo que só é seu. É 00:30. Você já devia estar dormindo há 1 hora. Dessa vez, você entende, essa vontade de não soltar o celular não é falta de disciplina. É a última reação de um dia inteiro sem escolha, e um dia com mais escolha, mais cedo, tem conserto.